E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um podcast. E hoje minha convidada é ela, Vânia Rocha. Prazer, Vânia, você tá aqui comigo. Prazer é todo meu de estar aqui com você, de conhecer um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, a Vânia é coordenadora do projeto Gente de Perto. E eu vou dar uma lida aqui, porque eu não consegui decorar essa parte. O Gente de Perto é um projeto sócio-missionário de intervenção que faz parte da ONG ABA Brasil, focada no atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e extrema vulnerabilidade social na região central de São Paulo. Correto? Correto. Bom, a gente já vai super conversar sobre o projeto, porque é super lindo e super envolvente, que a gente precisa conhecer ele de perto, porque faz muito sentido. Isso. Muito sentido. Mas para a gente conseguir entender o projeto e para a gente fazer sentido tudo que a gente vai conversar, eu queria conhecer primeiro a sua história. Você pode dividir ela com a gente um pouquinho? Claro, será um prazer. Meu nome é Vânia, eu tenho 55 anos, eu nasci no Nordeste, sou a caçula de 5 filhos. Meu pai era um alcoólatra que agredia minha mãe e a nós continuamente, mas ele, quando eu tinha pouco tempo de nascida, segundo a minha mãe, ele me tirou de um berço e me jogou contra uma parede. Eu tenho certeza, Deus estava com a mão ali, impedindo que algum mal me acontecesse. Então foi assim que começou a minha vida, a minha história. Quando eu estava com 5 anos, minha mãe não aguentou mais e se separou do meu pai e foi morar com um outro homem. E aí começaram os abusos sexuais. Pouco tempo depois, o meu tio, irmão do meu pai, foi para o Nordeste para ver a minha avó, desculpa, foi ver a minha avó e ele não falou, mas ele estava com câncer, não tinha mais tratamento e ele pediu para minha mãe para me trazer para passar as férias aqui. Minha mãe não deixou, mas o meu pai deixou. E prevaleceu a palavra dele. Só que não foram férias que ele me trouxe para passar. Na verdade, era trabalho escravo, eram muitos espancamentos, eram muitas formas de abuso. Ele morreu logo depois, então a família dele, que ficou com a minha guarda, começaram as sucessões de abusos não só sexual, não, foram abusos físicos, abusos emocionais que trouxeram muitas feridas. Eu acho que esses doem mais. Isso é uma coisa importante, né, das pessoas também se atentarem que o abuso pode vir de diversas formas, né? Sim, sim. E interessante porque eu falo que a criança, quando ela passa por um abuso sexual, é como se ela tivesse após ele um holofote, abuse-me. E foram diversas formas de abuso de diversas pessoas e eu não entendia o porquê. Mas eu comecei a achar que isso era o natural. Só que isso trazia uma tristeza, um desespero na alma muito grande. Eu acabei começando a beber, fumar. A bebida já não estava sendo suficiente, aí eu conheci as drogas, comecei usando maconha, cocaína, mas ainda havia um vazio muito grande. Aos 12 anos, eu tentei suicídio pela primeira vez. Eu tentei 3 vezes suicídios, 2 delas com medicações e a outra com veneno. Eu falo que Deus, ele realmente tinha um propósito. Ele não, você não vai agora. Não é só. E me guardou ali, né? E quando eu estava com 26 anos, eu conheci uma pessoa, só que até aí, Cat, todas as vezes que eu estava na rua, eu ouvia uma voz, quando estava passando um caminhão, um ônibus, se joga embaixo desse, se joga embaixo desse. Imagina isso continuamente dentro de você. É uma opressão, assim, absurda, que só sabe quem já passou por ela. E quando eu conheci uma moça, que o marido dela era amigo do meu marido, ela tinha uma paz, uma alegria tão grande que eu perguntei para ela, por que você é feliz? E ela falou de Jesus, do amor dele,
do plano de salvação de Deus para nós, né? Que através de Jesus Cristo, ele mandando o filho dele aqui, o filho deu a vida para que nós tivéssemos vidas e fôssemos reconectados com ele, né? E quando ela falou que ele tinha feito isso por mim também, eu falei, por mim, um lixo como eu? Porque era assim que eu me via. Era assim que me ensinaram a me ver. Eu não via valor nenhum em mim, né? Mas Deus, realmente, em seu amor e misericórdia, ele via e ele tinha outros planos. Eu aceitei o convite dela, fui ao culto, com um cigarro na bolsa, com 3 cigarros de maconha. Acho que já tinha fumado um, eu não me lembro corretamente disso. Mas quando eu entrei ali, o amor dele me envolveu. Pela primeira vez eu senti amor, depois de tantos anos tão difíceis. Fui uma segunda, uma terceira, aí me convidaram para um culto no lar. E neste culto foi feito o apelo se eu queria convidar Jesus para fazer parte da minha vida. Eu falei, eu quero. E ali eu ouvi audivelmente Deus dizer, a partir de hoje eu vou mudar a sua história. E ele foi o meu discipulador, aquele que me acompanhou em todo esse processo, preparando o material que eu necessitava, sem que a igreja ou alguém dali daquele meio soubesse que eu era usuária de drogas. Eu trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, na época, como secretária administrativa, então eu tinha um bom trabalho e, assim, não parecia drogada, né? Mas por dentro eu estava arrebentada e precisando de um salvador que realmente mudasse a minha vida. E ele começou a preparar materiais. Uma irmã da igreja me emprestou um livro da Valnice Milhomes, Personalidades Restauradas, que fala sobre cura na alma. E eu fiz todo o processo do livro ali que ela ensinava, escrevendo o nome de cada abusador, de cada pessoa que tinha causado alguma ferida em mim, e feito como uma carta. E deixei aquele papel guardado dentro do livro por alguns anos, sem me lembrar dele, até que anos depois, quando eu abri, eu falei, uau, eu não sinto mais nada. Não tem dor ao falar do nome dessas pessoas. Hoje não tem dor em falar sobre isso, entende? Eu não vivo mais naquele lugar. O Senhor foi lá e me resgatou dele. Eu não tinha como ir para uma casa de recuperação, porque eu tenho uma filha, na época, com 5 anos de idade, eu não tinha familiar com quem deixá-la. Então, o Senhor foi me ensinando. Achei uma rádio cristã, nem sabia que existia, mas tinha oração, e eu aprendi a orar ali, orava junto com eles, dobrava meu joelho ali e orava junto. Descobri também que maconha era pecado quando foram na minha casa fazer um culto, e antes disso eu perguntei, Jesus, se maconha é pecado, o Senhor mostra que nesse móvel tem alguma coisa que o Senhor não gosta, mas não diz para eles o que é? E é legal. Deus, ele não tem problema com isso, sabe? Ele fez exatamente como eu pedi. Um dos irmãos que estavam lá em casa orando, uma hora ele pôs a mão no móvel. Ele falou, Deus está me mostrando que tem alguma coisa aqui que ele não gosta, mas eu não estou conseguindo ver o que é. É legal, maconha é pecado. Então, dias depois, meu ex-marido chegou com um pacote de maconha e ele falou, vou enrolar um baseado. Eu falei, tá bom, eu já vou. E eu fui para o quarto, eu dobrei meus joelhos e eu falei, Deus, eu não consigo sozinha, me ajuda. E são quase 29 anos, mês que vem fazem 29 anos, que o Senhor mudou realmente a minha história. Me tirou daquele lugar onde eu me achava um lixo, onde diziam que eu era um lixo, e começou a transformar, tirando ali aquelas cascas que as dores, as feridas e o pecado, ela deposita sobre nós, para que fosse visto quem ele me criou para ser, né? E a igreja que eu congregava, ela trabalhava com teatro, uma peça de teatro, uma pantomima evangelística, mas música. Era uma equipe de jovens que fazia esse trabalho tanto nas escolas como nas praças, e eu comecei a fazer o trabalho com eles e me apaixonei pelo evangelismo.
e fiz um curso de um ministério chamado GEAME, tem mais de 30 anos atuando com crianças e adolescentes, e fui fazer o trabalho com eles dentro, na época era FEBEM, hoje é Fundação Casa, com os menores ali, servi numa unidade do Tatuapé, e eu só tinha tempo para fazer esse trabalho aos sábados, porque eu precisava trabalhar, tinha filha pequena, tinha marido, enfim, todas essas ocupações. E eu lembro que um dia eu orei, eu falei, Deus, eu queria ter mais tempo para te servir. Eu vou te falar uma coisa, Deus, ele não desperdiça as nossas orações. Então, se você não quer algo, realmente não peça para ele. Uma dica. E aí comecei a fazer esse trabalho e, em contrapartida, o meu casamento começou a ficar muito ruim, porque eu estava em um caminho que o meu ex-marido não queria seguir e começamos a ter diversos conflitos, com muitos abusos de diversas formas, ao ponto da minha filha tentar suicídio aos 11 anos. E quando eu perguntei para ela o porquê, ela disse, eu não suporto mais ver você sofrendo. E eu me separei, só que ele não aceitou a separação, ele tentou me matar por 3 vezes. E eu entendi que eu precisava mudar de São Paulo para que a minha filha tivesse uma mãe e não crescesse como eu cresci. Nós fomos para o Nordeste e eu reencontrei a minha família. E aí minha mãe me mostrou a carta que ela tinha do meu tio dizendo que eu não queria voltar, quando ele tinha dito para mim que ela não me queria de volta. Uhum. E foi um tempo que eu precisei ficar ali, conhecer aquela realidade, mas não havia mais aquele vínculo, né? A separação de uma criança dos seus pais muito cedo quebra o vínculo familiar. Sim. E você se sente muito só. E sem conseguir identificar Deus como Pai. Essa foi uma das questões mais difíceis na minha jornada. Não colocar Deus no mesmo patamar que um pai terreno que tentou me matar, que um padrasto que era um abusador, com outras pessoas do sexo masculino que também vieram a ser abusadores. O meu referencial era muito ruim. Uhum. Então, chamar Deus de pai era uma dificuldade muito grande. Até que o dia que o Senhor veio realmente tratar isso dentro de mim e trazer a revelação da paternidade dele. E quando eu voltei para São Paulo, 10 anos depois de nós termos ido, minha filha e eu, aí minha filha já formada, ela é jornalista, hoje ela faz as mídias do projeto. Que legal. E eu reencontrei o pessoal do GEAME em um fórum que eu tinha ido participar. E a galera falou, Van, você não quer conhecer o trabalho na rua? Falei, bora lá, vamos conhecer. E a empresa que eu trabalhava tinha acabado de fechar, ela foi à falência, só que eu tinha 2 outras propostas para gerenciar. E eu estava aguardando, né? Uhum. E estava para me casar também, estava em um relacionamento já há 3 anos e meio. Mas fui conhecer o trabalho. E quando eu cheguei embaixo ali do Vale do Anhangabaú, que eu vi mais de 50 crianças, onde mães de rua aliciava e usava essas crianças para vender drogas, crianças pequenas, tão frágeis ali, sendo usadas por ela. E com um pai de rua, que é conhecido pela justiça, praticante de diversos abusos sexuais, e que nunca foi preso por isso, eu vi que havia uma necessidade muito grande, meu coração queimou por aquelas crianças. A minha líder na época, uma irlandesa, ela começou a caminhar muito comigo. Nós não sabíamos que era um propósito de Deus, porque dali a 2 anos ela foi embora, foi diagnosticada com burnout, e precisou ir embora e não voltou mais para trabalhar aqui no Brasil. Sim. E ela falava, Van, você deveria liderar o projeto. Eu falei, eu não quero liderar nada, estou fora, não quero não. Sai com essa parte daqui. Não, só falar do amor de Jesus, sem esse tipo de compromisso.
Mas aí um dia nós fomos trabalhar e a presidente da organização disse que não haveria mais trabalho com crianças em situação de rua. Eu falei, mas como assim? Não diminuiu o número de crianças? Ela falou, nós não vamos mais trabalhar. Eu falei, mas eu vou. Ela, você não pode ir com a camiseta do projeto. Eu falei, não preciso da camiseta, só preciso ir. Sim. Preciso eu mesma. Exatamente, o amor de Jesus em mim, é isso. E aí, a equipe que estava comigo, muito jovens, eles, não, a gente vai com você. E nós fomos para o meu apartamento nessa hora chorar muito, orar e pensar o que nós iríamos fazer a partir daí. E uma amiga minha, que eu tinha mandado uma mensagem para ela, falou, Van, Deus te chamou para isso, independente desse projeto ir ou não. Vê o uniforme como vocês querem fazer, que eu pago primeiro. Eu falei, yes, Deus, valeu. Uma coisa está resolvida, né? Sim. E começaram a parceiros a mandar mensagem que eu coloquei no story, né? Que o GEAME não ia mais trabalhar com crianças na rua. E uma parceira da Irlanda do Norte falou, faz as contas de quanto vocês vão precisar para a condução que a gente vai mandar para vocês. Beleza, dinheiro da condução também já tem para galera. Eu morava pertinho, não precisava, né? Moro Sim, pertinho. mas Então, outras pessoas precisariam, sim, né? para continuarmos. E aí nós fomos conversar com a galerinha. Conversamos com Deus, falamos com algumas pessoas e fomos até eles, levamos alguns nomes, explicamos que aquela organização não ia mais trabalhar com eles, mas que nós queríamos fazer isso. E queria que eles escolhessem o nome para o projeto. E dentro da lista que a gente apresentou, eles falaram gente de perto. Eu perguntei por que gente de perto? Porque vocês são gente que estão sempre perto da gente. Falei, legal. Vamos colocar, então, gente de perto e vamos honrar isso. Nós passamos os natais com essas crianças embaixo do viaduto. Na noite de Natal, a gente monta ali a ceia. Tudo que você tiver numa ceia de Natal, a gente leva para eles. A gente passa o Natal e explica o verdadeiro significado do Natal. Natal foi Jesus Cristo que nasceu para nos dar a vida. Esse é o verdadeiro significado. Não são coisas materiais, como hoje, né, virou muito comercial, mas nós tentamos levar para o verdadeiro sentido. E tem sido muito interessante isso. Teve uma pessoa que uma vez viu e falou assim, nossa, mas tudo isso para gente em situação de rua, não, para gente de rua, eu falei, primeiro, não existe gente de rua. Sim. Ninguém nasceu para estar na rua. Eles estão em situação de rua por causa de adultos que não foram responsáveis. Então, a gente precisa primeiro entender isso. E segundo, se Jesus estivesse aqui, se ele fosse celebrar o aniversário dele aqui, onde que ele passaria? Uma das meninas, no primeiro ano que nós fizemos a ceia de Natal embaixo do viaduto, nós tínhamos ido de manhã, limpado tudo, para afastar os ratos, porque os ratos são grandes por lá. E levamos colchonetes, deixamos tudo organizado, e à noite nós fizemos ali, levamos, e na hora que eu comecei a falar de Jesus, do que ele fez, essa menina, ela é uma das filhas do crack, que a gente chama. Filha de usuário de crack, que nasceu ali no meio da droga, que cresceu no meio da droga, que passou por diversos abusos, nunca teve uma festa de aniversário, eu também nunca tinha tido. E ali, na hora que ela compreendeu que o Filho de Deus nasceu por amor a ela nesta terra, para dar a vida por ela, ela pulava. Ela pulava e ela falava, eu entendi, eu entendi. Eu fiquei assim, extasiada, sabe? Se toda a correria que eu fiz para que aquilo acontecesse tivesse só esse motivo, era suficiente. Sim. Uma pessoa entendeu que ela era amada por Deus. E eu sabia o que é estar neste lugar, de se entender amado por Deus. É quando tudo passa a fazer sentido, né? E a gente tem procurado estar com eles, honrar o nome que eles escolheram. Estes meninos, eles já ouviram muitas promessas que não se cumpriram. Então, nós procuramos não prometer nada, mas aquilo que prometemos,
nós fazemos com eles. Uhum. E desculpa me emocionar, que não Imagina. tem como Faz lembrar. todo sentido. E não me emocionar. E a gente tem estado ali com eles. Então, uma das nossas missionárias alemã, ela já veio para o Brasil através da ABA, que é a Associação Brasileira Beneficente ASLA. Uhum. E ela falou dessa organização que eles estavam sem projeto de intervenção, porque o pessoal que fazia esse trabalho tinha voltado para os Estados Unidos e eles não conseguiram formar uma outra equipe. E eles queriam saber se nós não queríamos estar juntos. Eu, particularmente, não queria, por tudo que eu tinha passado com outra organização. Mas fomos conversar com eles, reunimos a equipe para orar e decidir, todos decidiram por estar com eles. Mas eu ainda não queria liderança, tá? Essa não era a minha praia, né? Não, tava tão bom ali, sabe? Sem líder, todo mundo servindo com amor, tal. Mas aí, Deus, ele tem as multiformas dele de trabalhar. Um irmão meu, ele teve um AVC, ele morava em Maceió, e o resto da minha família em Sergipe. E ele teve um aneurisma cerebral, e foi dito que ele teve morte cerebral, mas precisava um familiar ir até lá para acompanhar todo o procedimento para eles desligarem os aparelhos. O meu outro irmão não teve coragem, foi embora, disse que ia avisar minha mãe. E eu acompanhei todo esse processo. Não é bonito, não aconselho ninguém a acompanhar sem estar com outro familiar junto, que é bem pesado. Mas ali eu decidi que os órgãos dele poderiam ser doados. E assinei toda a papelada, foi doado. E eu fiz o translado do corpo. E até aí eu tinha uma equipe muito grande aqui orando por mim, acompanhando em oração. Eu estava muito calma, sabe? Não era normal. O prefeito da cidade que nós nascemos mandou o carro para buscar o corpo, para fazer o translado, mas esqueceu de mandar o caixão. Pequeno detalhe. Aí eu fui numa funerária, só que eles esfolam, né? A funerária cobra muito caro, muito acima, e a pessoa já está ali com tanto sofrimento. Mas me indicaram uma outra, enfim, no que eu consegui o caixão para levá-lo. E quando a minha mãe me viu, ela sabia no coração dela que o meu irmão não ia voltar. E ela falou, meu filho não volta mais, né? Eu falei, mãe, eu trouxe o corpo dele, mas olha, os órgãos dele, o rim está numa pessoa. E fui falando em qual estado que estava na época, agora eu não me lembro, mas onde foi cada órgão dele. E ela levantou na hora da cama e ela falou, como assim? Eu falei, eu doei os órgãos dele por causa dele. Tem pessoas agora que estão vivendo. Então, seu filho, mesmo na morte, ele tem ajudado pessoas. Isso trouxe um grande consolo ao coração dela, então eu quero deixar aqui, seja um doador de órgãos. Não deixa para as formigas, para os insetos comerem, por favor. Tem muitas pessoas na fila precisando. E quando eu estava voltando, eu tinha vindo por Maceió, então o meu voo sairia de Maceió. Eu estava dentro de um galpão de artesanato, quando Deus falou outra vez, audivelmente, você vai coordenar o projeto. Agora eu não vou ter como fugir disso. Ele falou, eu vou ter que fazer. Eu estava com a missionária, amiga minha, que mora em Maceió, e ela falou, Van, o que foi? Você está passando mal? Você está branca? Eu falei, dá um tempinho aí. E eu fui falar com Deus. Eu falei, olha, se é isso que o Senhor quer, quando eu chegar, eles vão falar sobre isso, eu não vou tocar nesse assunto e vai ter que ser unânime, senão eu não aceito. Ele já tinha armado tudo, com certeza. Quando eu voltei na nossa primeira reunião, um deles falou, olha, não tem como ficar sem liderança o projeto, precisa de alguém para responder por ele e eu indico a Vânia.
Eu estava no cantinho e eu queria ficar invisível ali, sabe? Aí Me foi outro. escondendo cada vez mais, assim, né? Exatamente. Aí outra também indico a Vânia, eu também indico a Vânia também, então, foi unânime. Não teve como escapar, né, Não, Vânia? não teve. E, gente, você fala, é um projeto social, não tem tanta responsabilidade. Ah, imagina. Vem trabalhar aqui, convido você. Mas Deus tem dado graça, tem sido um privilégio levar o amor de Jesus às ruas do centro de São Paulo. E servimos na pandemia, toda a pandemia, quando todo mundo falava, você é maluca, porque eu tenho diversas comorbidades, né? Além de estar acima do peso, tem a diabetes, tem a pressão alta. Mas quando eu cheguei na rua, quando teve o lockdown, as crianças elas vieram correndo. Estava eu e uma voluntária só, o resto da equipe não estava. E elas vieram, tia, todo mundo abandonou a gente. Mas a gente era gente de perto, né? Não podia abandonar. Então a gente levou água, a gente levou comida, levamos panelas, eles improvisaram os fogareiros para poder cozinhar. Uma deputada, eu não sei como, ficou sabendo que a gente estava trabalhando e conseguiu meu número e ela falou, o que é mais urgente na rua? É água. A população vai morrer de sede, não tem um bebedouro no centro de São Paulo. Eu falei, elas precisam tomar banho, todos os aparelhos que atendiam fecharam. Vão se proliferar diversas doenças. Porque todos se retiraram para suas casas, mas eles não têm casa para onde voltar. Como eles vão fazer? E ali naquela semana mesmo foram feitas tendas com chuveiros, máquina de lavar, secadora, na República, Parque Dom Pedro, Cracolândia e na Sé. E foram feitos bebedouros. Alguns empresários, vendo toda essa situação, eles se prontificaram a comprar os alimentos, ter as pessoas para confeccionar, mas precisava de uma equipe para entregar. Nosso projeto faz parte de uma equipe das missões cristãs do centro. Então, são diversos projetos sociais cristãos que se unem. E esses projetos, todos juntos, a gente foi servir ali na Sé. No primeiro dia que a gente levou 500 marmitas, uma usuária que estava ali na Sé, ela estava ajoelhada na escadaria da catedral, pedindo a Deus que alguém levasse comida para eles. Quando a gente chegou com 500 marmitas. Então, o primeiro grupo que estava ali na rua de doidos fomos nós. E pouco tempo depois, umas 2 semanas depois, outros grupos da Igreja Católica, os capuchinhos e outros começaram a servir. Aí nós fomos para Cracolândia para servir ali. E a prefeitura nos propôs uma parceria. Uhum. Quando eu digo nós, as missões cristãs do centro. Tá. Eles tinham muito problema para entrar ali na Cracolândia sem serem agredidos. E os projetos sociais são muito respeitados pelos usuários. Então, eles dariam a comida e nós entregaríamos. Então, até hoje existe esse trabalho. Hoje a gente não está mais junto porque a demanda do projeto é muito grande. Mas nós servimos ali durante toda a pandemia. Hoje são 750 marmitas entregues no almoço e 750 no jantar. É bastante comida, né? Muita comida. Só que aí o Senhor falou, tem famílias que estão sem nada porque elas trabalhavam de maneira informal. Elas não têm nada para receber de empresa nenhuma. Elas precisam de comida. E vamos dar comida, né? Aí entrei em contato com o líder da organização, falei, eu preciso de cesta básica. Ele, quantas você quer? Eu falei, 45. Ele, tá, vou comprar e vou mandar entregar aí. 45 voaram. Foi muito rápido. Mas aí começou a chegar caminhões, de verdade. Era muita loucura. O caminhão parava, falava, olha, tem 300 cestas básicas por apartamento 210. O pessoal ligava, Vânia, tem 300 cestas básicas, tá bom, sobe as cestas. Só que eu tive que dar todos os meus móveis da sala. Porque você não tinha onde gerenciar aquilo tudo. Eu deixei um corredorzinho para eu passar do quarto para a cozinha e para o banheiro. Eu moro numa kitnet, gente, é muita loucura.
Aí o pessoal que estava em casa acompanhando pelas redes sociais perguntava, Vânia, o que está precisando mais? Eu falei, produto de higiene, que também é a primeira necessidade. Né? E começaram a comprar compras online. Nossa, eu acho que o Mercado Livre lucrou pra caramba nessa época. E chegava muita coisa. E um dia uma das voluntárias chegou, ela parou na porta, ela olhava, loucura, porque cesta básica até em cima. Ela, Van, você não está orando por um espaço maior? Eu falei, não, eu estava orando só por cesta básica, acho que eu vou orar por isso agora. Vou redirecionar o foco agora. É. E foram 3 dias orando e o Senhor mandou eu ir falar com uma vizinha minha, uma senhora de 89 anos, Dona Catarina, que tinha um apartamento que estava desocupado. E eu perguntei para ela, Dona Catarina, será que é me alugar? Ninguém vai morar, eu só vou usar realmente como depósito. Ela me dá uns dias para pensar. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, ela interfonou. Ela falou, eu não vou te alugar. Pode vir buscar a chave, usa pelo tempo que você quiser. Então, Deus nos deu um apartamento no centro de São Paulo para ser depósito do projeto por um ano. 312 famílias foram atendidas com cesta básica, kit de higiene e limpeza, leite, fralda descartável. Começamos a receber roupas de lojas que estavam fechadas, mandavam para nós essas roupas. Eu falei, mas precisa de proteína. Eu não tenho como armazenar carne, então vamos dar ovos. Começamos a comprar cartela de ovos para dar para as famílias também. E era muito testemunho ali, sabe? De gente chegando e falando, olha, nós somos em 6 e só tinha 3 ovos em casa. Ou uma pessoa que foi tentar fazer uma faxina, mas a dona do apartamento ficou com medo e ela com um filhinho pequeno de 5 anos, ela não tinha dinheiro para voltar para casa. E ela viu a gente entregando cesta básica e ela levou naquele dia cesta básica, kit de higiene, levou leite, pão. O pessoal começou a fazer pão caseiro e mandar para a gente entregar. Foi muito legal nessa época. Servi tanta gente. E essa moça ficou assim extasiada e a gente cadastrou ela para estar recebendo com a gente também, enquanto ela não conseguisse trabalho. E nós fazíamos o culto na porta, orando pelas pessoas, a polícia passando para ver a distância, o distanciamento social, né? E a gente ali sem ninguém entender nada do que estava acontecendo, mas entregando cestas básicas e todos esses itens para as famílias enquanto durou todo esse período de pandemia. E nós, depois disso, ganhamos de um parceiro na Alemanha recursos para alugar um espaço. Que legal. Era o nosso sonho, não ter só o trabalho na rua, mas ter um espaço para atendimento psicológico, para alimentação, banho. Aí esse espaço fica no centro de São Paulo também. O que nós alugamos era na Liberdade. Tá. Ficamos 2 anos lá. Só que o dono não regularizou a documentação, então a Decor Social, que é nossa parceira, não conseguia fazer a reforma do espaço lá por causa dessa irregularidade. Nós decidimos entregar o imóvel com muita dor no coração. Não tínhamos perspectiva nenhuma de um outro imóvel. E uma semana antes de entregar, nós recebemos a visita de um parceiro da aba, mas que não conhecia o nosso projeto, um empresário tailandês, que ao ouvir a história, eu mostrei as fotos e contei a história dos meninos, os que morreram e os que nós ainda atendíamos. Ele falou, vocês não podem ficar sem um espaço. Eu vou comprar um para vocês. Gente, ele comprou um espaço na Sé, Rua José Bonifácio. Precisamos reformá-lo agora, sim, então tem muita coisa para fazer. Mas quando os meninos foram conhecer esse espaço, e eu contei para eles que esse empresário deu não por minha causa, não por causa da aba do Gente de Perto, mas por amor a eles, para eles terem um lugar onde eles são tratados com dignidade, com amor e com respeito. Eles quiseram orar ali para agradecer a Deus. Foi muito lindo. Eu imagino. Ô, Vani, como a gente pode continuar ajudando o projeto? Bem, hoje nós estamos fazendo uma campanha, Mochila Amiga, porque eles ganham cobertores, por exemplo, e as pessoas questionam, nossa, mas a gente dá cobertor e eles deixam tudo na rua. Você não leva seu cobertor para ir trabalhar ou para passear, né?
Eles não têm onde guardar. Fica na rua. E nós pensamos em uma mochila que houvesse ali dentro o básico. Uma manta, mais uma capa de chuva, desodorante, sabonete, shampoo, condicionador. A mochila tem que ser impermeável, porque eles estão em situação de rua. Aquilo que são materiais de primeira necessidade. Nós queremos montar, a princípio, 150 mochilas para as crianças e adolescentes. Mas hoje, as crianças, a quantidade de população em situação de rua está em mais de 81 mil pessoas em São Paulo. Então, tem muita gente precisando. E, pelo menos, as crianças e adolescentes, nós queremos fazer a entrega dessas mochilas. Conseguimos entregar as primeiras, mas ainda falta bastante. E também tem a reforma do espaço, né? Vamos ganhar a reforma da Decora, ela tem levantado parceiros, mas precisa dos recursos para toda essa reforma. Então, se você pode ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente. Vocês podem entrar em contato com eles pelas redes sociais? Isso, ou pelo Instagram, @gentedeperto, ou pelo telefone do projeto, que é 11 99823 5526. Fala comigo mesmo. Perfeito. Apareceu tudo na tela, é só vocês pararem, darem aquele print, aí vocês já entram aí nas redes sociais, anotam o telefone e pegam tudo certinho. Sim. Vânia, eu tô chocada tanto com a sua história, tanto com a história do projeto, é tudo muito lindo e impressionante. As histórias que tem no Instagram também, dos meninos que você conta lá, é tudo muito impressionante. Entra lá, porque, gente, são muitas histórias que tem lá. Se ela ficar aqui contando todas as histórias, a gente vai ficar aqui muitas horas para ela contar todas as histórias, né? São histórias muito comoventes, todas elas, assim, é bem impressionante. A gente também estava conversando um pouco antes das câmeras começarem aqui, é impressionante, gente. Hoje a gente tem dados de que se uma igreja, não uma pessoa, uma igreja no Brasil, cada uma delas, adotasse uma criança, nós não teríamos crianças no sistema para adoção. Pense nisso. É chocante. A gente está chegando no fim do podcast. Que pena, muito bom estar aqui com você. Não, foi um enorme prazer você ter vindo. E eu queria te pedir uma indicação de alguém para vir aqui também, compartilhar a sua história e conversar com a gente. Tá bom, eu quero indicar a Eliane Pistori. Ela, além de pastora, ela trabalha com moda. Ela que fez a minha... fugiu o nome agora. Quando você sabe as cores que ficam... Coloração pessoal. Coloração pessoal, ela trabalha com isso. Ela é linda, ela fala muito bem desse assunto e ela fala como conciliar os dois mundos, né? De pastora, esposa de pastor que está à frente de um ministério e essa parte de cuidado da mulher. Nossa, eu aprendi, minha tabelinha é tão linda, eu gosto pra caramba. Muda muito, né? Muda pra caramba, eu gostei. A gente é missionário, mas tem vaidade também, tá bom? É óbvio. Então eu indico ela, o trabalho dela é fantástico. Incrível. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado dividir a sua história, por ter topado compartilhar isso tudo com a gente. Ela me perguntou como que eu tinha decidido começar o podcast. E eu falei que eu queria conhecer pessoas de fora da minha bolha. E... Calma, eu não vou chorar. Eu conheci muita gente fora da minha bolha no podcast já. Mas talvez nunca uma história tão comovente como a sua. E nunca uma história que... Com tanta coisa que você enfrentou, você pegou e só fez o bem com tudo isso. Parabéns. Obrigada, mas é Deus, né? Ele cura para que a gente seja instrumento para curar outros. Sem ele, não sei como seria. Né? Com certeza. E agora eu queria te dar esse espaço para você divulgar o que você quiser, o Insta do projeto, o que você quiser. Tá bom. O Insta é o @gentedeperto. Nós temos outros projetos, né? O Gente de Perto faz parte de uma organização maior,
que é a ABA Brasil, Associação Brasileira Beneficente ASLA. Nós somos todos do trabalho, nós somos cristãos interdenominacionais, ou seja, são diversas igrejas, mas nós cremos em Jesus Cristo. O nosso objetivo é levar Cristo a estas crianças em vulnerabilidade, porque, por experiência, eu sei que é só Ele que cura. Eu pude conversar aqui com a Cat, falar da minha história sem dores, porque Ele entrou neste lugar que precisava ser curado dentro de mim. E Ele pode fazer isso na vida de todos nós, de todos aqueles que buscarem nele essa ajuda. Então, o nosso objetivo é esse, mas nós temos uma casa-lar, Casa Elohim, temos 2 projetos de família acolhedora, que é um trabalho muito legal, que a criança não fica no sistema, ela fica no seio de uma família que foi preparada para isso, que é acompanhada até ela ser adotada. Temos projetos em 3 comunidades carentes, temos uma casa-lar também no Piauí e temos também um projeto na Bahia. Então, conheça a ABA Brasil, conheça os nossos projetos, os nossos missionários, um pouquinho mais da nossa história. É isso. Deus abençoe vocês. É isso, muito obrigada mais uma vez. Foi um enorme prazer. E essa foi mais uma edição do podcast. Muito obrigada a quem ficou até aqui. A gente também tá no Spotify, então quem preferir ouvir lá no Spotify, a gente também tá por lá. Uhum. E não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. É Cat Bonagura em tudo. No Insta, no TikTok e aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!